Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está nos vendo ou nos ouvindo. Bem-vindos a mais um episódio de Pode Dizer. Hoje estamos gravando sempre na sexta-feira, como vocês sabem. Hoje voltamos aos tempos de antes, porque voltou a chover. Estamos em mais uma sexta-feira muito chuvosa aqui em Canoas. Muita chuva. Nós gravamos em Canoas, dentro do Jornal Timoneiro, no estúdio OT Play, nosso maior apoiador. Então, se você tiver o interesse de fazer um conteúdo, como um podcast ou qualquer outro conteúdo no audiovisual, entre em contato com eles aqui na descrição. Vocês podem nos encontrar em todas as redes. Nós estamos no YouTube, em vídeo e em áudio, nas plataformas de áudio, Spotify e todas as outras. E hoje eu estou aqui com... Comigo, Aline Barbosa! Bem-vinda, amiga! Um prazer enorme, hoje seremos só nós duas. Nós duas, estamos de duas hoje para conversar um pouquinho. Vamos fazer só um bate-papo, assim. Um bate-papo. Já que estamos desfalcadas, nossas outras duas hosts, as gurias não puderam estar aqui com a gente, mas nós vamos representá-las para falar deste mundo maternidade, né? Que é o mundo. Então vamos mergulhar, assim, mais do que a gente já... Que é algo que nós praticamente respiramos 24 horas. 24 horas, 7 dias na semana, 365 no ano. Exatamente. Estamos aí há poucos dias, né, do Dia das Mães. E antes de começar a falar, né, sobre isso, agora antes de vir pra cá, quando eu tava lá no shopping, eu e o meu amigo, a gente tava passando e olhando para as lojas, né? Estão todas, né, decoradas, referente ao Dia das Mães. E a gente ficou muito feliz de ver que na maioria das lojas que a gente passou, as imagens, né, ali das modelos eram mulheres negras com as crianças. A gente viu... posso falar o nome, né? A gente viu na Carter's, né? Quem sabe eles nos notam? A gente viu na Carter's, né, ali a mãe com seu filho, uma mulher negra. O próprio shopping ali, a imagem maior do era uma mulher negra. Legal. Teve mais, acho que na Artex também era uma mulher negra. A gente ficou, nossa, sabe? Porque é uma surpresa, né? Porque não é o costume. E o melhor é que mulheres retintas, né? Olha, mais legal ainda. Que é muito raro de se ver, né? É muito raro. Agora que a gente tá ganhando um pouco mais de espaço nesse ponto, aí a gente começa a ir para as outras pautas, né? Nas próximas campanhas Dia das Mães, nós queremos ver mais diversidade ainda. Com certeza. Vamos ver mães indígenas, mães com deficiência, exato, mães, né, atípicas, né, de crianças com autismo, entre outras, né? Então, que seja assim, que vai se abrindo o leque, né? Porque quando a gente fala sobre isso, a gente não fala só sobre nós, né? Não exato, é sobre o espaço nosso, não é sobre a Aline estar lá, a Lígia estar lá. Então, é para todo mundo, é para abrir espaço para todo mundo. Exato, que é exatamente aquele post que até tu compartilhou com a gente, da Tatá, Tatá Farreiro, acho que é, né? E aí, agora esqueci o nome, gente. Acho que é, mas acho que é. Que ela é uma mãe, né, que o filho dela tem síndrome de Down, e que ela tava ali falando, né, onde estão as mães, né, que nos representam, né, nessas campanhas e tudo mais. Exatamente. Do Dia das Mães, porque ela é uma influenciadora digital e ela havia falado que fazia pouco tempo que faltava pro Dia das Mães e ela não tinha ainda fechado nenhum trabalho, né? Então... E ela não é a única, né? Não é a única, exatamente. Então, além de ter essa representatividade das mulheres pretas, né, das mães pretas, a gente tem que olhar para as outras, né? Sim, exatamente. Tem que, como eu sempre falo, abrir o leque cada vez mais. E a gente vai continuar cobrando. Seremos chatas, sim, seremos chatas. E, novamente, eu já falei em outras vezes, em outros episódios, até situações polêmicas, mas eu acho que foi muito uma falta de entendimento das pessoas sobre o que a gente estava querendo falar quando a gente pontua todas essas coisas. Acho importante eu repetir isso. De novo, não é sobre quem está
é sobre quem falta. Exato. E quando a gente fala, a gente não tá falando sobre nós. Eu não tô falando sobre a Aline, não está. Não tô falando sobre a Lídia, todo, não né? está. É um coletivo. É sobre um todo. Eu acho que tem que abrir espaço para todo mundo, porque tem espaço para todo mundo. Então, também a gente não vai... A gente fala do que nos compete quando a gente traz, né, essas faltas. A gente fala, sim, sobre as faltas das mulheres pretas, dos homens pretos, enfim, crianças. Mas também tem esses outros pontos, né? Essa diversidade tem que ser maior. Então, a gente quer ver pessoas com deficiência, a gente quer ver pessoas LGBTQIA+, a gente quer ver tudo, né? Com certeza. É o reflexo da sociedade. Eu quero ver nas propagandas o reflexo da sociedade. E, Lídia, eu quero te fazer uma pergunta. Ai, faça. Fiquei nervosa agora. Gente, Já assim, que... ó, a gente não combinou nada. Este episódio, não vamos mentir, porque aqui a gente só trabalha com verdade. Foi um improviso, então estamos indo mesmo num bate-papo. Então, o que ela tiver que me perguntar, eu não tô nem preparada, não tô sabendo. E se surgir uma pergunta, ela também não vai estar sabendo. A gente tá indo muito no feeling, assim. Com certeza. E eu quero te fazer uma pergunta, já que, né, estamos falando referente à maternidade. O que a maternidade trouxe pra tua vida? Meu Deus. Porque o que eu conheço de ti, né, da tua história, tu tinha uma vida completamente diferente do que tu tem hoje. Completamente. Então, o que a maternidade trouxe, assim, pra tua vida? Olha, parece até controverso, mas é bem uma realidade por causa de como a minha vida era antes da maternidade. Então, eu posso dizer que trouxe uma calmaria, por mais incrível que pareça, mas trouxe uma calmaria porque... Pra quem não sabe, né? Opa, ó, até vou derrubar o café. Pra quem não sabe, eu era muito rolezeira, né? Eu era a Lídia rolezeira, baladeira e tal. Por muito tempo. Então, a maternidade trouxe essa calmaria nesse sentido, né? Eu entrei num outro universo, completamente diferente. Uma outra vibe, uma outra vida, então... mais em casa, com outros focos, com outros objetivos, outro propósito, outras prioridades. A minha prioridade, às vezes eu paro e penso, chegava, sei lá, quarta, quinta-feira, qual era o meu pensamento? Os lookinhos do fim de semana, a grana pra balada, pra festa, pra beber, pra sair, a minha preocupação era isso, né? E hoje é outra, completamente diferente. Sim. Né? Até de gastos, a prioridade acaba sempre sendo ele. Às vezes eu preciso até me policiar, porque nós mães a gente esquece muito da gente, né? Eu venho já há algum tempo num processo de reencontrar e de voltar a olhar mais para mim. Então eu tenho feito alguns movimentos de me cuidar mais, de me priorizar mais. Então eu voltei a olhar para as roupas que eu gostava de usar e voltar a usar e renovar, de me arrumar, de me preocupar, eu posso sim um dia ir no salão cuidar do meu cabelo, fazer uma unha, que foram coisas que depois que eu me tornei mãe eu fui deixando de lado, porque eu me priorizei por tanto tempo. Sim. Que aí entrou uma outra vidinha ali, que era a minha responsabilidade, então o foco ficou 100% nele, que ok, né, tudo bem, mas também não pode virar só aquilo ali, né? Eu fiquei um tempo meio perdida ali. Eu demorei a me reencontrar de novo e desconectar. Tu também passou por isso, né? De desconectar da mãe, da mulher, né? Difícil. Sim, né? Eu fiquei um período que foram 9 anos, praticamente, daí um pouco mais do que 9 anos, mas eu sinto, assim, que eu tenho eu sempre falo isso, que eu sinto que eu tenho uma lacuna na minha vida, e isso até, eu acho que reflete muito na Aline que eu sou hoje. Sim. Assim, em várias questões, às vezes eu me pego nisso, porque dos meus 23 anos até os meus 31, mais ou menos, 31, 32, eu sinto que eu não vivi nada. Tu fez o caminho inverso do meu, né? Parece que a Aline não existiu, sabe? Parece que eu não existi. Parece que nesse período eu apenas fui a mãe que ficava dentro de casa cuidando dos filhos 24 horas e naquele círculo ali, que nem sabia quem ela era, sabe? Então, foi...
Ai, foi difícil, assim. Foi bem difícil. E hoje... Porque antes disso, eu era, assim como tu... Eu era uma pessoa totalmente diferente, né? Eu era muito vaidosa, porque antes disso eu fazia progressiva nos cabelos, né? E Deus o livre, eu deixar minha raiz crescer. Eu fazia a minha progressiva... É muito louco a mudança, né? Eu fazia a progressiva a cada 3 meses, bem certinho. Eu tava sempre fazendo sobrancelha. Se eu ia pra festas, eu bem capaz que eu ia repetir look. Eu queria comprar roupa nova e não sei o quê. E eu já era mãe, eu era mãe só da Laura. E era uma vida totalmente diferente, né? Enfim, eu morava com os meus pais, eu não tinha tantas responsabilidades. E daí depois, né, que eu saí da casa dos meus pais e fui mãe pela segunda vez, daí mudou tudo. E hoje eu já me sinto uma outra pessoa. Não, completamente. Né? Desde quando eu te conheci pra cá já mudou muita coisa, imagina antes. Sim, né? Completamente diferente. E completamente diferente daquela Aline que eu era quando eu só tinha a Laura como filha, sabe? Porque, claro, hoje eu já vou fazer 34 anos, né? É outra vida, outra vibe, mas... Muda muita coisa também. Eu ainda sinto essa vontade de viver, como se tu quisesse, sabe? De recuperar aquele período ali de viver parou. essas experiências que eu não tive. Vou falar assim uma coisa bem boba, que eu não sei se eu ainda vou fazer isso, tá? Mas é algo que as minhas amigas, eu sempre via elas fazendo, aproveitando isso, e eu nunca fiz isso, que é curtir carnaval. Eu não sei o que é curtir carnaval. Tipo assim, que nem eu vi minhas amigas indo pra praia pra passar os 5 dias na praia no carnaval. Eu nunca fiz isso. Nunca. Tanto, mesmo que não seja pra ir pra praia ou pra ir pra outro lugar, de aproveitar. Nunca fiz isso. Então eu acho que às vezes a gente acha, virou mãe e tal, mas muda muita coisa na nossa vida. E não é nem de propósito, não é nem que... Claro que existe toda uma pressão da sociedade, que isso fica na nossa cabeça, também é difícil de fugir, mas é meio que automático, a gente nem percebe. Quando a gente vê, já mudou tudo. Por exemplo, eu já curti muito carnaval, mas... Meu filho tá com 7 anos, desde que eu tive ele, nunca mais. Sim. Tem 7 anos que eu não aproveito o carnaval. Assim. Não digo nem que eu não tenha feito uma coisa ou outra, assim, mas de aproveitar o carnaval como eu aproveitava antes, que o carnaval durava, às vezes, quase um mês inteiro. Sim. Nunca mais. Nunca mais, então... Mudou muita coisa, né? E não foi nem de propósito. Agora eu tenho filho, eu não posso, mas... Vai acontecendo, simplesmente a gente vai deixando naturalmente, de fazer, né? A gente vai deixando de lado, vai deixando de fazer. As prioridades, como eu falei antes, né? Sim. As prioridades vão mudando. Vão mudando. Vai afastando. Agora eu tenho uma pergunta pra ti, porque quando tu falou isso, fora isso do pular o carnaval, tem algum sonho, algo teu que tu queira realizar, não com os teus filhos, porque tu vem me realizando várias coisas com eles, mas tem um sonho teu, assim, isso aqui eu quero realizar pra Aline? Tem, muitas coisas, mas eu acho que o principal, assim, eu quero muito terminar a faculdade, né? Porque quando eu me formei como professora, né, eu fiz o magistério e daí em seguida, na minha formatura, eu tava quase parindo a Laura, né? E quando a Laura tinha 6 meses, eu entrei na faculdade de pedagogia. Só que eu não me tornei professora porque eu quis, porque era meu sonho, e não entrei na faculdade de pedagogia porque quero muito fazer. Não, eu fiz o magistério porque a minha mãe e minha avó falavam que eu precisava fazer, eu precisava ter uma profissão, né? A gente sabe bem como que é isso. Sim. E era o que era mais acessível para mim naquele momento. E a faculdade de pedagogia seria para complementar, né? E para que eu pudesse ter um salário melhor. Só que eu entrei na faculdade, só que era faculdade paga, né? Eu trabalhava para pagar a faculdade e não chegou um momento que eu não conseguia mais pagar, e daí não me sentia realizada naquilo. Era
Eu era, tipo assim, eu era a única da sala que era mãe, né? Eu era a única que trabalhava. Várias coisas, entendeu? Além de não ser algo que tu quisesse. Isso, eram várias coisas, né? Então, daí eu não tranquei a faculdade de pedagogia no 4º semestre, né? Cheguei a trocar. Bastante até. Sim, cheguei a trocar de instituição, né? Também. Mas mesmo assim tranquei. E em 2019 eu comecei a faculdade, daí eu comecei uma faculdade semipresencial de marketing digital, que era algo que eu queria, porque eu gosto muito desse universo, né? E tem tudo a ver com o que tu faz hoje. E eu gosto muito dessa coisa de pensar no conteúdo, no marketing, sabe? Eu gosto muito disso. E eu queria muito fazer a faculdade de marketing digital, entrei, só que daí logo em seguida eu me separei e tive que fazer uma escolha, né? Sim. E pandemia também. E veio a pandemia, não consegui continuar pagando. E eu gosto muito de estudar. Gosto muito, 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 muito. Eu também gosto de estudar. Na pandemia, inclusive, eu comecei a fazer um curso de inglês, né? Que também é algo que eu quero muito fazer. Mas tive que parar, trancar o curso, porque eu fazia o curso com as crianças junto comigo, né? Aquele auê todo, as crianças em casa. Não tinha como. Era impossível. Não consegue concentrar. Era impossível. Era impossível. Então, esse ano, a minha meta é que no 2º semestre agora eu consiga retornar, né? Pra faculdade. Voltar a estudar. E concluir. Acho que isso é que eu quero fazer por mim. Ai, vai sim. Eu não perguntou, mas o meu desejo, porque eu penso hoje agora, algo que eu quero fazer por mim é estudar inglês. Eu acho muito bom, né? É importante. Ter uma... Na verdade, em qualquer outro idioma, tem outros que eu tenho vontade de aprender, mas eu acho que é importante, principalmente no meio que a gente trabalha, a gente ter uma fluência em inglês. Com certeza. Facilita muito a vida, assim, muita coisa. Com certeza. Porque o meu inglês é eu digo que é de assistir filmes e séries, né? De curiosa mesmo. Sim. Mas estudar a fundo eu nunca estudei. Isso é algo que eu quero fazer por mim um dia. A segunda coisa é a carteira de habilitação que tu já tá fazendo, mas eu também vou fazer. Já até me esquecendo. Já tá quase terminando. Ontem foi a última aula teórica. Sim. E daí agora tem que marcar a prova. Pois é. E aí eu entro num ponto de outra coisa, outro ponto importante da maternidade, que nós, enquanto mães e tendo várias amigas mães, a gente conversa muito isso, de quantas coisas a gente abre mão, né? Quantos sonhos, quantas coisas nossas a gente abre mão, e aí, pulando pro lado dos pais, né? Eles não é muito comum. Não vou dizer que não façam, claro que tem exceções, como tem exceções em tudo. Sim. Mas isso geralmente é algo que a mãe faz. Porque tem essa cultura, né, que os filhos são da mãe. E se tu for parar pra pensar, a vida do pai não muda em praticamente nada. Não muda em praticamente nada. Desde a gestação é com a mãe todas as maiores mudanças, né? Porque, enfim, é a mãe que gera, né? Que tá ali, que carrega durante 9 meses o filho, e depois o parto. Tudo. E mesmo que o pai esteja ali acompanhando a gestação o tempo inteiro, não é a mesma coisa. No meu caso, eu disse que parece que pro Alexandre só caiu a ficha quando ele pegou o Theo no colo pela primeira vez. Por mais que ele acompanhou toda a gestação desde o início, estava presente nos exames, estava nas consultas, estava por dentro de tudo. Mas ele não sentia e não vivia tudo que eu estava vivendo. Exatamente. E para ele parece que só concretizou, só caiu a ficha no momento que ele pegou no colo. Ele mesmo diz isso, né? Que naquele momento ele se sentiu de fato pai. E eu já estava há 9 meses me sentindo mãe, né? A partir do positivo no teste. Sim! Pronto. Ai, não pegou agora eu sou pai. Não, porque realmente eu não tenho como dizer como eles se sentem, mas eu acredito que deve ser muito difícil criar essa conexão com algo que tá totalmente fora de ti, né? Que tu não viu, tu não sentiu nada. Mas tu sabe que às vezes, não sei como foi contigo, mas comigo, eu digo pela minha primeira gestação, né, pela Laura,
o meu amor por ela foi nascendo, sabe? Sim. Foi aos poucos, assim. Não foi naquele instante que ela nasceu, que eu olhei. Mas eu não sei se o amor, mas eu não tive aquela coisa assim. Meu Deus, é a coisa mais incrível do mundo a partir foi construindo aos poucos, assim. Não foi aquela coisa instantânea, tipo, amor da minha vida, entendeu? Não foi isso. A minha construção foi no decorrer da gestação. No momento que nasceu, foi só o que faltava ali pra completar aquele sentimento. Que eu não tive esse momento. Tu não viveu esse período, né? Não viveu, viveu a gestação, mas sem saber, né? Sim. É bem isso mesmo. Então, como eu desde o momento do positivo no teste de gravidez, aquele sentimento já foi acontecendo aos poucos. Então, a primeira vez que escutei o coração, pra ti foi tudo muito rápido, né? Sim. Então, eu vivi o tempo, sim, né? Quase todas as fases. Todas as fases, não exatamente dos 9 meses, porque quando eu descobri já estava com 2, mas consegui ir vivendo, né, aos pouquinhos. Então, claro, quando ele nasceu, aquele amor já estava ali, né? Claro. Já estava dentro de mim acontecendo, né? Literalmente dentro de mim acontecendo. Mas eu já ouvi relatos, e aí eu não estou dizendo que não é fato, né? Cada um sabe de si, mas eu já ouvi que pra mim era muito estranho durante a gravidez. De ouvir de mulheres falar, no momento que eu soube que estava grávida, eu já fiquei realizada e já amando muito. Aí eu ficava pensando, o que tá errado comigo? Porque eu não me sentia assim. Não. Mesmo que eu quisesse muito. Porque, né, o Theo foi um bebê arco-íris, né? Eu perdi um antes dele e sim, ele foi muito desejado, mas eu não senti esse amor. Esse amor todo, assim, especial no momento que eu soube que eu tava grávida. Não, demorou um pouquinho pra acontecer, né? Eu fui construindo. E aí eu ficava pensando, né? Aí já começou as culpas da gravidez, da gestação, da maternidade antes, né, dele mesmo nascer. Eu já comecei a me sentir culpada, porque eu ficava, meu Deus do céu, como assim? Como é que eu não senti isso? Eu não amo meu filho o suficiente. E aí eu entrava em surtos e chorava, porque, né, a gente já chora normalmente na gravidez. E, amiga, olha só, com certeza tu já deve ter recebido essa pergunta. Okay. E eu tenho pavor quando as pessoas perguntam isso pra outras, porque eu acho que cada um sabe de si. Eu recebo a pergunta de um modo diferente, né? Mas tu, quando é que vai ter o segundo filho? Nossa. Eu já perdi a conta de quantas vezes. O tempo, ainda hoje eu ouvi isso. Capaz. Né, hoje. O motorista do aplicativo que eu tava vindo pra cá, ele me perguntou isso. A pessoa nem me conhece, né? Eu não acredito. Mas só porque na conversa ali eu falei que tinha um filho, aí ele falou, e não tá pensando em ter o segundo? Eu fiquei, meu Deus. Socorro! Agora eu já não recebo tanto, a não ser assim, no caso de uma pessoa desconhecida, eu já não recebo tanto essa pergunta porque as pessoas já sabem, né? Eu já falei várias vezes que eu já não está mais dos meus planos ter um outro filho. Então pararam de perguntar. Mas família, amigos e tal. A partir do momento que o Theo nasceu, já abriu espaço para as pessoas perguntarem pelo segundo. Às vezes eu pensava, meu Deus, eu tô no puerpério ainda e já querem outro. Já querem que eu faça outro. Eu nem me recuperei ainda do primeiro e já querem outro. Sim. E o próprio Theo teve uma fase também, né, que pediu o irmão, agora ele já... Eu imagino, né? Ele desistiu quando ele entendeu que se ele tivesse um irmão, ele ia ter que dividir a mãe com o irmão. E aí o egoísmo não deixou, né? O ciúme, o egoísmo pensou ali, aí não quero. E nunca mais. E assim, tipo, eu recebo totalmente ao contrário, né? Eu posso te dizer. Às vezes me irrita, sabe? Mas não tem como. Às vezes me irrita das pessoas, nossa, 4 filhos, sabe? Eu ia perguntar isso, se não te incomoda as pessoas falarem nesse... Sim, porque Deus, as pessoas falam assim, numa forma, sabe? E eu sinto agora, né? Não sei se agora, acredito que sim. No fim a minha vida se tornou pública, sim, né? Aí parece que as pessoas se sentem no direito de falar certas coisas, mas quando as pessoas me encontram pessoalmente, parece que não tem vergonha nem, de falar, entendeu? Ai, nossa, 4 filhos, sabe? Ai, mas tu sabe que
talvez tu consiga dizer até melhor, por experiência, mas eu noto que esse choque negativo do fato de tu ter 4 ou 3 que fosse, pesa mais em mulheres negras do que brancas, porque eu já vi isso. Com certeza. Já vi e eu fiquei sem entender. Com certeza. Por exemplo, eu já vi... até na TV mesmo, tipo, de notícia da TV nem tanto, mas na internet, tipo, aparece uma família feliz, sei lá, com 10 filhos. Uau! Sabe? Que legal! Milhões de seguidores! É visto como algo muito bacana, muito positivo, e mulheres negras não. Sim. É sempre um peso. E uma outra coisa que tu já falou sobre isso, mas também tá ali dentro desse mesmo tema, de sempre questionarem a mãe negra de quem são os seus, quem é o pai dos teus filhos, né? De achar Sim. que é um de cada pai, não que não seja. Sempre me perguntam, sabe qual é o problema. Mas sabe que você sempre perguntam de uma forma negativa. Sempre me perguntam, são todos o mesmo Ou pai. então tu sabe quem é o pai dos teus filhos? Gente, como assim, sabe? Mas me perguntam várias vezes, né? A gente já me perguntaram várias vezes. São todos do mesmo pai? Sempre perguntam. Porque, claro, os 3 menores, né? Eles são filhos do mesmo pai e, óbvio, eles são crianças totalmente diferentes, porque tanto na minha família como na família dele tem uma mistura muito grande, né? Mas não é por isso que as pessoas perguntam. Sim, não é? Não é por isso. Não é. É porque tem esse preconceito de que, né? Se tem vários, é porque cada um de um modo diferente. Mas tu sabe que provavelmente ela nem sabe. Uma vez eu escutei uma palavra que me machucou muito, assim. De uma pessoa da minha família, inclusive. E isso que eu só tinha 2 filhos, tá? Eu não tinha 4 tu tinha ainda. A Laura e o Vicente. Eu tinha a Laura e o Vicente. E essa pessoa me chamou de parideira. Meu Deus. E, tipo, eu não tinha 4 ainda, tá? E foi num tom, assim, me xingando, porque foi numa discussão, sabe? Só que aquilo me marcou de uma forma, entendeu? Que eu fiquei com aquilo muito tempo, assim, na minha cabeça. E eu acho que foi por isso também que quando eu descobri a minha gravidez da Antônia, eu fiquei tão abalada. Sim. É que foi falado de uma forma muito ruim, né? E eu fiquei pensando que, assim, né? Nossa, agora é o fim do mundo, né? Que vai ser da minha vida com 4 filhos agora? E a Laura foi... A Antônia foi uma luz na tua vida, né? Com certeza. Com certeza. E assim, não... eu nem sei, sabe? Sabe que eu às vezes fico pensando nisso. O que eu estaria fazendo hoje da minha vida, talvez? Né? Eu acho que eu teria uma... Bem, sinceramente, eu acho que eu nem teria conseguido sair do relacionamento que eu tinha. Provavelmente. Né? Eu estaria vivendo uma vida... Tu teria seguido a mesma vida que tu eu teria seguido aquela vida, sabe? Porque quando eu descobri a minha gestação da Antônia foi quando eu queria voltar a trabalhar em sala de aula. Eu tinha decidido que eu ia voltar. Tava até fazendo entrevistas, inclusive. Então, eu acho que eu... Sei lá... Com certeza eu não estaria trabalhando com a internet. Mas, às vezes... Cada filho nosso é muito especial. Sim. A Antônia veio dar uma sacudida na tua vida. Sim. E eu vejo... Porque às vezes as pessoas... Quando a gente tem mais de um filho, a gente... tem pessoas que falam, porque tem o filho preferido, né? Não, eu acho que não é o filho preferido. Eu falo como filho. Mas é que quando... Acho que cada um representa algo na vida da mãe, né? Porque cada um foi de uma fase diferente. A Laura me mostrou o que era ser mãe. Ela me transformou em mãe, né? O Vicente, eu quis muito engravidar. Eu sonhei com ele antes dele nascer. Ele nasceu exatamente como eu sonhei. No meu sonho ele falou pra mim que queria que o nome dele fosse Jorge. Olha só. E eu daí coloquei Jorge Vicente, porque eu queria muito que fosse Vicente. E eu sou muito devota a São Jorge, né? E na minha gravidez dele foi o período que eu fiquei mais, assim... Me agarrei mais ainda na minha fé, né?
Joaquim, eu falo que ele me ensinou a ser forte, porque desde o início da gravidez o Joaquim foi bem complicado, porque quando eu descobri eu tava com uma infecção nos rins muito forte, daí fiquei internada no hospital. E é muito perigoso, pra quem não sabe, é bem perigoso. E eu tive que ficar daí 15 dias internada lá no hospital, tomando medicação, né, até melhorar. Foi quando eu passei a minha primeira virada de ano longe da família, que eu tava lá no hospital. Ah, imagina. Né? E numa situação... Sim, eu grávida, delicada. E daí quando o parto dele foi um parto de emergência, porque ele estava entrando em sofrimento. Enfim, né? Teve todas as minhas questões, né, do relacionamento com o pai dele também, né? Que foi o período mais conturbado, foi na minha gravidez com o Joaquim. E quando ele nasceu, depois, quando ele fez 1 mês, ele teve uma bronquiolite muito forte, que ele teve que praticamente quase foi pra UTI, que eu também fiquei lá com ele uns mais de 15 dias internado no hospital. Então eu sempre falo que assim, o Joaquim, ele me ensinou a ser forte, né? Ele fez eu descobrir a força que eu não sabia que eu tinha. E a Antônia mudou completamente a minha vida. Né? Mudou tudo, porque se não... continua mexendo. Continua, porque... E é bem isso, ela continua mexendo, porque se não fosse a minha gravidez com a Antônia, eu não teria começado a trabalhar, né, com a internet. Provavelmente não teria conhecido teu perfil, me conhecido, né? Se não fosse isso... E eu teria conhecido as gurias. Com certeza. E ela, todos os dias, assim, ela tá sempre ali comigo, me cutucando. Ela não me deixa ficar parada. É por isso que eu falo que ela continua mexendo. A Antônia, ela veio pra te sacudir mesmo, tirar totalmente da tua zona de conforto. Exatamente. Então... E ela faz isso todo dia. Todo dia. Então é isso, sabe? Cada filho me transformou, assim, uma mãe diferente, né? Mas que no final todos, né, se completam pra que fazem eu ser a mãe e mulher que eu sou hoje. E tu consegue te dividir 4 em 5 Alines, né? Porque a Aline, mãe da Laura, a Aline, mãe do Vicente, a Aline, mãe do Joaquim, mãe da Antônia e a Aline, mulher, né? Que é difícil, né? Que é difícil. De encontrar esse lado fora a mãe dessas 4 crianças que são 100% dependentes de ti, né? Porque também solo. E sabe que eu acho que de tanto eu viver isso, assim, intensamente da maternidade, de cuidar, de abraçar, de ficar ali, sabe, com todo mundo embaixo das minhas asas, isso acaba refletindo muito nos meus relacionamentos. Também. Sabe, porque daí parece que daí eu quero resolver os problemas de todo mundo, abraçar todo mundo. E eu falei, inclusive, isso hoje na terapia, né? Porque de quarta pra quinta, do nada, assim, me deu uma coisa, uma tristeza. Eu chorei. E eu não sabia falar o motivo, sabe? E ontem me acordei também, assim, chorando, mas... porque chega um momento que uma sobrecarga, eu não conseguia explicar, sabe? Mas a gente acaba, às vezes mesmo sem querer, a gente acaba pegando tudo, né? Abraçando tudo. É a tua vida, tu vive isso. Sim. Cotidianamente, né? De tendo ali que cuidar de 4 vidas, além da tua. Então, tu faz isso automaticamente. É como que tá no teu perfil, tá no meu DNA já, fazer isso aqui. Exato. Então, tu faz, abraça. Como amiga, eu falo isso, né? A gente sente isso, né? Tu, como amiga, tu também, às vezes, não é que tu queira ser mãe da gente, mas tu tem aquele mesmo cuidado, a preocupação, o acolhimento. Exato. De mãe mesmo. E isso acaba sendo ruim em alguns momentos, né? Sim, pra relacionamento, né? Sim, o meu último relacionamento, né? Esse foi um dos motivos, porque, né, eu tava praticamente sendo uma figura materna. Exato, exatamente. Entende? Então, né? E até porque tem problema que alguns homens acabam se aproveitando. Tem homem que gosta, né, de colocar a gente nesse papel. Exato. Né? Daí eu queria chegar nesse assunto também, que a gente vive
momentos, maternidades completamente diferentes, não só pelo fato de eu ter um filho e tu ter 4, mas que eu vivo um relacionamento e tu é uma mãe solo. Sim. Né? Embora tenha gente que fale que, mas eu sou uma mãe solo casada. Já falou. É uma mãe sobrecarregada, não é a mesma coisa. Então, não, mesmo que eu fosse sobrecarregada aqui, não sou tanto, só um pouquinho, tá, marido? Não sou tanto, mas eu tenho alguém ali com quem dividir. Sim. Tudo, então eu não sou mãe solo, eu sou casada com o pai do meu filho e tu não, tu vive, é só tu pra tudo, né? Então a gente vive muito essa diferença, tanto que às vezes, né, quando a gente tem os nossos desabafos, eu fico ali, né, tentando ser empática, mas às vezes eu não consigo entender, porque realmente é uma situação muito diferente, e eu penso, nossa, como é que seria a minha vida se eu realmente não tivesse ali, né, o pai do meu filho pra contar em tudo, como eu não tenho rede de apoio, né? Entrando também no assunto rede de apoio. A minha rede de apoio, até 2 meses atrás, era só o Alexandre, né? E quando eu conseguia muito que de vez em quando contar com amigos e tal, né? Eu tenho amigas que realmente sempre foram muito especiais, que nos momentos que eu precisei muito, como rede de apoio, estavam ali, mas também não era uma coisa muito cotidiana, era muito de vez em quando. A minha rede de apoio sempre foi o Alexandre e eu a dele, né? Então, como é que fica quando tu não tem nenhum marido pra contar? Com quem que tu conta? Pra onde que vai? Né? Tu tem família perto. E quem não tem? Como é que fica? Exatamente. Às vezes eu ficava pensando isso, né? Eu que não tinha família perto. Hoje a minha mãe mora perto de mim, mas antes não morava. Eu ficava às vezes pensando, e se fosse só eu? Como é que ia ser? E tem muita mãe que passa por isso, né? Muitas. Que não tem com quem contar, que precisa muitas vezes acabar pagando uma rede de apoio, né? Ter uma rede de apoio paga. E feliz daquela que pode pagar que também, pode né? pagar, ou assim, recorrer a amigos, né, que se disponham, mas também é algo que tem que ter muito cuidado. E por não ter, e muitas vezes por não ter esta rede de apoio, acabam se privando de muitas coisas. Sim. Né? Vou dar um exemplo que até cabe pra mim um pouco, sabe? Por exemplo, assim, somos, né, mulheres, né, que temos nossos desejos e vontades. Então, vou dar um exemplo. Tipo assim, eu moro sozinha com os meus filhos e, sei lá, num final de semana, no sábado de noite, tô em casa, quero convidar alguém pra ir na minha casa. Tipo, não posso convidar alguém pra ir na minha casa, né? Porque os meus filhos vão estar lá, então é complicado, não dá. E se tu quer sair com alguém, tem que ter toda uma logística pra conseguir sair. E daí, às vezes, as pessoas só veem assim, olha lá, tá saindo, né? Mas não sabem tudo que tem por trás pra poder sair. Tu dar banho nas crianças, arrumar, ajeitar, ver se a rede de apoio tem disponibilidade. Exatamente, toda a logística da rede de apoio. Se não tá cansada, daí chama o Uber, leva. Entendeu? Deixa um dinheiro pra ajudar num lanche pra comer à noite, alguma coisa, sabe? Daí depois tu vai se arrumar, vai se ajeitar, daí tu chega no rolê, daí quando fala assim pra mim, mas tu nem olha pros lados, não sei o que, só fica lá dançando. Mas eu tenho que aproveitar o máximo que eu puder, eu não quero saber do ao redor. Sim. Eu quero aproveitar porque eu não sei quando que eu vou poder ter aquele momento de novo, ou quando vou ter disponibilidade, né? Porque às vezes só de pensar em toda a logística já dá uma canseira que tu pensa, não. E é a mesma logística que usa também pra trabalhar, não é só pra se divertir. Pra trabalhar também tem toda essa logística, né? Então por isso que eu acho interessante, pra não dizer outra coisa, quando as pessoas questionam, mas tá lá saindo e tal. Eu, tipo, mas se fosse pra trabalhar, ninguém ia falar nada. Ninguém ia falar nada. E o trabalho, a complexidade toda que teve para que aquilo acontecesse foi a mesma. Foi a mesma. Né? Eu me lembro de uma frase que me marcou muito lá
quando a gente começou a conversar, né? E tu me falou, nem me falou, tu me mandou uma mensagem, uma vez respondeu, acho que um direct, alguma coisa minha, que tu falou que achava muito legal que eu era uma das poucas mães que tu acompanhava que saía, que se divertia. Sim. E eu tava começando a fazer isso, nem era algo muito da minha rotina, eu tava começando a viver isso. E eu pensava exatamente o que tu fala agora, assim, toda a logística que eu tinha que fazer para poder conseguir sair aquele pouquinho, justamente porque a minha rede de apoio era só o Alexandre, então eu tinha que contar com os horários que ele estava disponível, eu só poderia sair naquele momento, porque ele também, né, tem as demandas dele, de trabalho e tudo, então eu tinha que contar com o horário que ele tivesse em casa, toda a organização nossa dentro de casa, para que a minha falta em casa não fosse sentida pelo Theo. Pra poder eu estar ali aquela 1-2 horinhas aproveitando um pouquinho, né? E foi quando eu comecei a me reconectar com a Lídia Mulher, que até então... E aquela frase me marcou, que aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, que eu pensei assim, nossa, realmente muito importante eu conseguir, né, ter esse espaço meu, né? Olha só o quanto outras mulheres estão enxergando que isso é importante. Eu pensava assim, nossa, se ela prestou atenção nisso, é porque ela também está precisando desse momento, né? Também está precisando dessa folga. Sim, né? com certeza. Realmente é importante. E aí eu ficava pensando, mas será que quando eu conseguia fazer toda essa logística para sair para trabalhar, alguém ia perceber? Com certeza não, né? Ia falar, mas não tá fazendo mais do que o teu dever. Exatamente. Alguém ia falar alguma coisa? Porque eu perdi muito trabalho, né? Sim, muito trabalho. Quantas coisas eu deixei de fazer? Porque eu trabalhava como modelo e com as redes sociais, mais como modelo do que com a internet antes. Eu deixei de fazer muito trabalho, porque eu não tinha com quem deixar o Theo. Eu não tinha o que fazer. Então, quando eu conseguia encaixar com o horário de escola ou com uma folga do Alexandre ou num fim de semana, era o que eu me jogava. Principalmente fim de semana. Trabalhei muitos fins de semana, porque eu só tinha aqueles dias do Alexandre em casa. E aí, às vezes, eu pensava, nossa, me julgam quando eu consigo uma folguinha de 1-2 horas para ir num barzinho com as minhas amigas, mas não me julgam passar o fim de semana inteiro trabalhando e estar longe do meu filho num momento que eu queria estar com ele. Né? E eu ficava... Por que as pessoas são assim? Porque elas não conseguem enxergar, né? E tu sabe que o que acontece, que eu já recebi, assim, alguns relatos, né? De muitas mães, né? Que querem trabalhar, mas não conseguem trabalhar pela falta de rede de apoio. Por quê? Se elas forem colocar os filhos numa escolinha, né, numa creche, enfim, paga, o valor não compensa, porque hoje em dia o valor é exorbitante, né? Não desmerecendo o trabalho, né? Sim. Jamais, mas é um valor alto. É um valor alto que nem todo mundo pode pagar. Que não é todo mundo que pode pagar. E as escolas que são, né, custeadas, enfim, pela prefeitura, as creches públicas, as creches públicas, o horário é até 5:30 da tarde. Então, exato. Que trabalho uma mãe vai... Quem é que solta até 5:30 da tarde? Pra chegar até 5:30. Então tem que soltar mais cedo, porque tu vai precisar pegar um ônibus pra chegar até lá. Deslocamento até entendeu? A escola, Então, o que acontece que daí é aí que surgem as mães empreendedoras, e é aí que também eu vejo muitas mães desempenharem, sei lá, tipo assim, mais de 3 trabalhos para poder ter um salário digno. Entende? E eu vi isso agora, recentemente, com uma vizinha. Sim. O filhinho dela ficava numa escola pública, uma escola pública, e tinha que chegar até às 5 horas. E ela tinha uma outra pessoa, ela conseguiu uma pessoa para buscar, porque ela não iria conseguir chegar nesse horário. Só que daí teve toda aquela função dos jogos da Copa. Eu lembro. E que a empresa não fechou, mas a escola sim. E ela não tinha com quem ficasse o filho. E ela teve que faltar o emprego, porque quem iria? Ela não tinha uma rede de apoio para ficar, porque o marido dela também trabalhava, né? E sempre as mães que faltam É sempre as mães. É sempre as mães. Por isso até que é difícil às vezes conseguir emprego. E o que acabou acontecendo?
ela era a melhor vendedora lá. Olha só, ela era a melhor vendedora. E mesmo assim, eles demitiram ela. Sim. Porque ela faltou, se eu não me engano, foram 3 vezes. Ela teve que faltar nessa função de jogos da Copa. Sim. Que é uma coisa que não estava sob o controle dela. Entendeu? Então, tipo, são várias questões e que muitas vezes a sociedade, enfim, só olha um lado e fala assim, ai, não trabalha porque não quer. Ai, é escorada. Ai, que não sei o quê. Eu mesma fui pra outros caminhos, né? Eu fui pra outros caminhos por conta disso. Porque quando eu engravidei do Theo, eu não tava trabalhando fixo, não tava CLT, né? Mas eu tava pensando em voltar a trabalhar. Eu tinha saído do emprego que eu tinha e eu estava, né, procurando outros. Eu descobri que estava grávida e aí eu nem continuei procurando mais. Porque eu pensei, não, eu vou procurar outros caminhos porque eu sei que ninguém vai me contratar. Primeiro que não tem como eu ir numa entrevista de emprego e mentir que eu estava grávida. Sim. Impossível. E quem é que ia querer contratar uma mulher grávida sabendo que dali poucos meses ainda ia ter que me dar licença? Exatamente. Né? Então eu desisti, eu vi que ali não era o caminho. E aí eu fui encontrando outros caminhos, fazendo outras coisas, né? Foi quando eu comecei a fazer bolo, eu fiquei um tempo vendendo bolo de pote. Então, e fui descobrindo outras coisas para fazer, porque meu marido estava ali comigo como está até hoje, mas ele tinha um emprego dele fixo. Então, quem é que estava mais disponível, que estava com mais flexibilidade de tentar fazer outras coisas? Era eu. Sim. Né? Então, era manter o fixo dele, porque sem o dele também não ia dar, ia fazer falta. E eu fui encontrando os caminhos, que foi quando, né? Aí surgiu a moda de novo na minha vida, que eu voltei a ser modelo e aí fui conseguindo encaixar. Mas mesmo assim era complicado. É complicado não ter uma rede de apoio. Com certeza. Por isso a minha felicidade agora, finalmente, minha mãe morando perto de mim, depois de... Que coisa boa! 10 anos. Agora a gente pode ir em todos os rolês. De Porto Alegre, região metropolitana, minha mãe finalmente agora a gente pode ir em todos os rolês. Podemos. Então... Que outro ponto podemos falar sobre eu tô este aqui mundo maternidade? Pensando. Eu tinha uma pergunta pra te fazer. Mais uma pergunta pra mim. É que pena que não temos Paulinha e Gi aqui. Bom, né? Tu disse que não quer ter outro... Não quero ter o segundo. Outro filho. Sim. Quer saber por quê? Por quê? Não sei se é bem um porquê. Mas eu ainda queria, até pouco tempo atrás, eu tinha colocado uma meta. Que até eu vou fazer 39 anos semana que vem, né? E a minha meta era que até os 37, eu tive o Theo com 31, que até os 35, daí quando chegou no 35 eu estendi até os 37, eu teria o segundo filho. Se eu não tivesse, eu não teria mais de jeito nenhum. Fiquei com esse pensamento. Quando eu fiz 37, de fato não tinha engravidado ainda do segundo, mas aí eu comecei a analisar. Eu quero mesmo ou eu tô só indo por pressão e tudo mais? E aí eu, já fazendo terapia, comecei a analisar a Lídia mulher, a Lídia pessoa, de o que eu quero pra mim. E aí eu descobri e entendi que eu não tô com o emocional nem com o psicológico pronto para viver uma gestação novamente ou para ser mãe de outra criança, porque eu também tinha planos de adotar, né? Eu entendi, fazendo terapia, que eu não tô pronta para viver isso de novo, para ser mãe de mais uma criança, de mais um ser. Não tô pronta. Porque... Pode ser que eu até mude de ideia pra frente, mas até o momento não estou. E isso pesou mais do que econômico, né? Porque isso também era uma conversa que a gente tinha em casa, né? Economicamente não tá ok pra gente ter um outro filho da maneira que a gente gostaria. Se acontecesse, claro, a gente ia dar um jeito, né? Acaba que a gente sempre dá um jeito. Mas aí eu comecei a analisar esse outro ponto. Tá, mas é só por conta de dinheiro? Ou eu quero viver isso? Aí eu entendi que eu não tô pronta pra ter. Mas a gente não sabe, né? Mas não sei, eu posso mudar. Porque, assim, vou ser bem sincera contigo, assim. Eu tenho 4 filhos. Eu fiz laqueadura, né? Faz 5 anos, mais ou menos. Vai fazer 5 anos que eu fiz laqueadura. E eu, falo assim, não, eu não quero ter mais filhos, que me livre. Só que às vezes eu me pego com uma coisa assim, sabe? Por que eu fui fazer laqueadura? Às vezes eu penso isso, mas, sei lá, não sei porquê, mas às vezes eu tenho esse sentimento, não sei se é porque
eu em nenhuma tirando a gestação do Vicente, assim, as outras eu não tive aquela vivência, sabe? Como eu posso te dizer? Aquela construção de curtir, entendeu? Sim. Não tive, assim, isso. Mas, sei lá, enfim, não terei mais filhos, né? Eu tenho algumas coisas que às vezes eu paro e penso, né? Que eu não aproveitei, não curti tanto a minha gravidez quanto eu imaginava. Mas também, por outro lado, até temas da minha terapia de o porquê dessa não vontade, desse não desejo, de não estar pronta psicologicamente, emocionalmente para uma outra gestação ou para ser mãe de novo, se isso não tem a ver com a perda que eu tive antes, né, o medo. Sim, porque eu não aproveitei, não curti mais a gravidez do Theo, porque foi uma gravidez, apesar de muito tranquila, mas que eu ficava muito tensa porque eu tinha medo de tudo o tempo todo. Sim. Foi muito saudável, mas eu tava sempre apreensiva, eu tava sempre com medo. Então, às vezes eu paro e penso, será que lá no fundo, né, no meu íntimo, que eu nem consigo saber exatamente de onde, tem, sei lá, talvez um medinho de viver tudo aquilo de novo, porque eu não sei, não sei se tu já chegou a passar por um aborto assim. Sim, né, eu tive um aborto espontâneo. Eu tive. É muito sofrido. Sim, dolorido. É muito dolorido. E sabe que no meu caso, eu não sabia que estava grávida. Foi uma coisa muito louca. Eu acho que eu nunca falei sobre isso nas redes sociais. Porque não... foi meio tenso, assim, pra mim. Porque eu não sabia... Foi bem difícil, assim. A Laura tinha 2 anos. Foi antes. A Laura tinha 2 anos, eu não tinha... Eu só ficava com uma pessoa. E acabei engravidando, eu não sabia que eu tava grávida. E o que aconteceu? Eu tava trabalhando, na época eu trabalhava num call center. E eu tava numa época que eu queria, tipo assim, trabalhar muito, porque eu queria dinheiro, porque, enfim, eu tinha uma filha. Sim. Eu trabalhava nesse call center, fazia várias horas extras, né? Eu trabalhava de madrugada, né? Que a madrugada ganhava mais, sabe? Toda uma função. E um dia tô sentada, assim, no caso, minha menstruação, que eu achava que era minha menstruação, tinha descido. Tô sentada, era um sábado. Não, era dia de semana. Eu tava sentada, assim, né? Atendendo, e uma colega do lado falou: Aline, tu tá branca. E eu tava sentindo muita cólica. E era cólicas, assim, tava doendo muito, mas eu tava ali aguentando, porque eu precisava trabalhar, não podia faltar, né? Eu tava ali aguentando, e aquela dor insuportável. E ela disse: Aline, tu tá branca. Eu não tô me sentindo bem. Nossa. Quando eu falei eu não tô me sentindo bem, eu desmaiei. Me acordei, já tava no hospital, né? Me levaram pro hospital. E cheguei lá, daí a médica falou assim, eu falei assim, ela assim, eu falei, tô menstruada e tal, tô com muita cólica dela, deita que eu vou te examinar. Deu assim, vai me examinar? Ela, sim, vou te examinar. E ela me examinou e ela falou assim, ela fez o exame de toque. Sim. E falou, tu tá tendo um aborto. E eu, sabe quando... Nossa, jogou ali. Sabe, porque tem médicos que são assim, né? Não querem nem saber. Né? Tem médicos que simplesmente falam. Tu tá tendo um aborto. Como assim um aborto, né? Fiquei com aquilo assim, e ela me passou já pro outro médico, e daí o médico, fez uma ecografia ali, assim, realmente tendo um aborto, vamos fazer um exame de sangue. Daí já fizeram exame de sangue, e daí eu tive que, todo o processo durou 2 dias, porque eu tive que voltar. Precisou fazer curetagem? Sim, fiz, porque o exame de sangue deu uma porcentagem muito alta. Então eu tinha que voltar no outro dia, fazer outro exame para ver se ia diminuir. Sim. Daí voltei no outro dia para fazer outro exame, né? Daí tinha diminuído, daí já vamos te encaminhar para fazer a curetagem e tal. E foi muito uma coisa assim, mesmo eu não sabendo que estava grávida, né? Não estava querendo aquilo, no momento que eu estava ali deitada, esperando pra fazer, porque eu fiquei deitada numa maca, assim, no corredor, e tinha mulheres grávidas, assim, né? E aí, todo mundo junto. 1 milhão de coisas passando na cabeça.
E no caso, eu tava meio... começando um namoro nessa época, e daí ele tava assim comigo do meu lado, né? E no caso não era dele que eu estava grávida, era de outra pessoa que eu ficava. Enfim. Detalhes. Coisas. Ele tava ali comigo, e daí eu olhei pra ele assim, daí vem uma assistente social conversar comigo, né? Porque elas vêm, né, pra conversar, pra entender se não foi um aborto que eu quis, que eu provoquei. E eu falando, né? Não, eu não sabia. Me bateu uma tristeza. Eu me senti, eu fiquei me sentindo assim tão mal, sabe? Culpada, sei lá. Mesmo que eu não sabia, eu não queria aquilo, mas eu me senti tão mal. E na hora que eles foram fazer o procedimento, que deles dão uma anestesia local, né? Eu fiquei toda grog. Eu nunca cheguei a fazer. Eu tive 2 abortos, mas eu nunca cheguei a fazer. Eu fiz o procedimento, e daí... E eu falava e eu me lembro que eu falava pra médica que tava fazendo, eu falava assim pra ela, eu vou poder ter filho de novo? Porque eu fiquei com medo, assim, uma coisa, eu vou ter poder. E ela, não, sim, tu vai poder, não teve nenhum dano, né, no teu útero e tal. E eu fiquei com aquilo, assim, mas é muito louco, né, porque é o instinto, acho que o instinto de mãe, né, o instinto materno. Que já tava em ti. Já tava, né? Mesmo sem saber. E, nossa, aquilo ali me marcou muito. E eu não falo muito sobre isso, não gosto de falar. Eu também não falo muito, porque é pesado. Não gosto de falar, mas doloroso. É algo que marca, assim, né? Que marca bastante. Hoje eu tenho meio que um pânico de engravidar. E eu acredito muito, né? A minha terapeuta já falou sobre isso. E eu acredito muito que é porque eu tenho muito medo, né? Sim. Porque eu tive esse aborto bem recente, né? Que foi antes do Theo. O recente que eu digo, né? Antes de ter ele. Mas eu tinha tido já um tempo antes, né? De um outro relacionamento. E que aconteceu também no momento de uma vida muito conturbada. Doida. Tipo, um relacionamento que tava quase acabando, muito conturbado. Eu tinha recém perdido meu pai. Foi muita coisa, né? Meio que se entendeu por que aquela gestação não foi adiante. Mas foi muito difícil lidar com aquilo também. E aí depois, quando eu engravidei novamente também, eu não sabia, engravidei assim, meio que por descuido, assim, não foi planejada. E na minha cabeça durou só uma semana, porque eu descobri que estava grávida e uma semana depois eu perdi de novo. Então, tipo, passar por aquilo por uma segunda vez, quando veio o Theo, nossa, eu tentei proteger aquela gravidez até o último segundo. Por tudo, então foi muito difícil nesse sentido, de que eu fiquei muito com medo de fazer qualquer coisa, então eu não saía muito de casa. Eu já fui ficando mais reclusa desde então, mas muito por medo. Qualquer sintominha diferente, porque como todas as 2 vezes antes eu não cheguei aí muito adiante na gestação, então eu nem sabia muito como é que eram as coisas. Então qualquer coisa diferente que eu sentia, eu não sei o que tá acontecendo, eu corria pro hospital. Eu tava toda hora no hospital. Eu tive vários sangramentos, assim, eu me lembro. Qualquer dorzinha diferente, é um sangramento que às vezes tem, né, uns escapes que eles chamam, né, que é natural, que é normal, não tem nada, mas eu tinha que qualquer sangramentozinho, eu corria pro hospital, apavorada. E foi assim até o Theo nascer. Então eu acho que eu tenho sim lá no fundo muito medo de viver tudo isso de novo. Eu não sei se eu conseguiria, apesar de talvez ter uma certa vontade de viver uma gestação assim, de aproveitar cada minuto, eu tenho muito medo de não conseguir fazer isso de novo, de ficar apavorada, porque aí já vou ficar, muito provavelmente, porque por exemplo, se eu engravidasse agora esse ano, eu vou ter um filho com 40 anos. Amiga, minha mãe teve meu irmão com 42. Sim, agora, né, muitas mulheres estão tendo filhos até mais velhas, mas eu sei que eu ia ficar mais apavorada ainda. Será que vai ser tudo bem? Eu já com 40 anos e tal, como se 40 anos fosse muita coisa. Então, né? Estamos nos encaminhando pro fim, né? Nos encaminhando pro fim, acho que a gente conversou bastante já, né? Porque foi só uma conversa, um bate-papo. Batemos muito papo, mas é que maternidade rende muito assunto, né? Foi quase um papo de comadre aqui. Com certeza. Vamos deixar um recado para as mães que estão nos assistindo. Eu quero desejar, né, um feliz Dia das Mães para todas as mães, apesar de nosso dia ser todos os dias. Quero dizer que
por mais que pareça, né, que a gente tá sozinha, porque a maternidade, ela é solitária. Muito. A gente tá todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo no mesmo barco, só que cada uma dentro da sua realidade. E eu sempre falo isso, que todas as maternidades, elas são reais, né? O que diferencia é que cada uma tem uma realidade diferente. A minha maternidade não é igual a da Lídia, assim como a da Lídia não é igual a minha, igual não é de vocês, cada uma vive a sua. Mas todas somos as melhores mães que os nossos filhos poderiam ter. E nossos filhos precisam de mães felizes. Então não se sinta culpada de procurar a sua felicidade, de querer tirar um tempo só teu, de querer esconder um docinho para poder comer sozinha, né? Aqui uma mãe culpada que faz isso às vezes, de querer ficar mesmo um tempo sozinha com você mesma, porque o querer fazer coisas longe dos filhos, eu não tô dizendo só sobre sair, sobre estar com amigas, que sim, é importante também, se não tem um relacionamento, de poder tentar um relacionamento com alguém. Mas às vezes a gente quer só ficar sozinha mesmo, pra ficar com a gente, com os nossos pensamentos, pra assistir um filme, pra não fazer nada, né? E não se sinta culpada de sentir essa necessidade de querer fazer isso, porque tá tudo bem, tá tudo certo, isso faz parte. E vamos deixar um beijo para as nossas mãezinhas Gi e Paula, que não estão aqui com a gente, mas também beijo são mães vocês. Muito especiais, com quem a gente aprende muito. E a maternidade é isso, estamos todas no mesmo barco, a gente aprende muito umas com as outras, e é importante que a gente tente não se julgar, né, e sim se ajudar. Com certeza. Acolha uma mãe que com certeza ela está precisando, assim como você também deve estar. E é isso, encerramos mais um episódio, especial Dia das Mães. Foi demais, amiga. Foi demais, foi lindo. Obrigada, amiga, pela tua presença. Apesar dos perrengues. Foi um dia de perrengue. Um dia de perrengue, mas deu tudo certo. Então tá, até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau.